E se a liberdade começasse numa noite em que ninguém queria respirar alto demais? E se o destino de uma nação dependesse de portas marcadas por sangue e de passos silenciosos sobre chão de barro? E se, depois de tanto sofrimento, a saída não fosse uma estrada aberta, mas um caminho que terminava diante de um mar? Quem guiaria um povo assim, quando o medo é maior do que a distância? O Egito dormia sob o peso de seus próprios monumentos. Colunas de pedra sustentavam tetos pintados. Corredores longos guardavam o eco de ordens antigas. Lá fora, na escuridão, o vento morno varria as ruas estreitas, levantando poeira fina e espalhando o cheiro do rio e das fornalhas. Era uma noite comum para quem não conhecia o aviso que pairava sobre a terra, mas não era comum para Moisés. Ele já havia dito ao faraó, em nome do Deus de Israel, que uma última ferida alcançaria o coração do Egito. Não seria apenas mais um golpe nos campos, nos animais ou nas águas. Seria uma noite em que o choro atravessaria as paredes mais grossas. E ainda assim, antes do grito, havia instrução. Antes do juízo, havia um sinal. Nas casas dos israelitas, reunidos em comunidades que aprendiam a viver com a vigilância da opressão, uma ordem correu de boca em boca. Não era uma ordem de guerra, com trombetas e bandeiras. Era um ritual de vida, preparado com mãos trêmulas e atenção absoluta. Cada família escolheria um cordeiro sem defeito, guardado por alguns dias. Na hora certa, o animal seria sacrificado. O sangue não seria derramado ao acaso, seria usado como marca, passado com cuidado nos batentes e na verga das portas. Não era um gesto para impressionar vizinhos. Era um sinal de obediência, uma fronteira visível entre quem confiava e quem ignorava. Por dentro das casas, a luz de lamparinas tremia. O fogo estalava, panelas aqueciam. O cheiro de carne assada se misturava com ervas amargas e pão sem fermento, preparado às pressas, sem tempo para crescer. A refeição seria comida com pressa, sandálias nos pés, cinto na cintura, cajado na mão. A liberdade não esperaria o amanhecer. E naquela mesma noite, fora das paredes de barro, o Egito seguia sua rotina como se fosse invencível. Guardas bocejavam em postos silenciosos. Carros descansavam em pátios. Os ricos se recolhiam a quartos escuros, enquanto os pobres se encolhiam em cabanas. Mas, invisível aos olhos humanos, a noite avançava com um peso diferente. Em meio à escuridão, o tempo parecia desacelerar. E então, aconteceu. Um lamento irrompeu primeiro como um som isolado. Um grito, distante, impossível de localizar com precisão. Depois outro, e outro. Como faíscas caindo num campo seco, o choro se espalhou. Portas foram abertas de repente. Gente correu descalça. Alguém chamou por ajuda, alguém chamou por deuses que não respondiam. O que se ouviu no Egito foi uma dor que não escolhe classe, não respeita muralhas, não se curva, coroas. Da casa mais simples à casa do palácio, primogênitos morreram. A Bíblia descreve aquela noite como uma ferida total. Não uma tragédia localizada, mas um golpe que atravessou a nação inteira. E, enquanto o Egito gritava, havia casas onde o silêncio permanecia. Não porque não havia medo, mas porque havia um sinal na porta e gente reunida em obediência. Dentro de uma dessas casas, um pau segurava o filho pelo ombro com força demais, como se quisesse ancorá-lo no mundo. Uma mãe sussurrava para manter as crianças quietas. O pão era partido com dedos tensos. As ervas amargas ardiam na língua, lembrando que aquela libertação não apagaria de imediato o gosto dos anos de escravidão. E mesmo ali, havia tremor. Porque confiar não significa não ter medo. Significa seguir adiante, apesar dele. A noite ainda não havia terminado quando chegou o chamado. Moisés e Arão foram procurados às pressas. A mensagem veio direta, carregada de urgência e de derrota. O faraó, quebrado pela perda, ordenava: levantem-se, saiam do meio do meu povo. Vão, sirvam ao Senhor como vocês disseram. Não era uma concessão diplomática, era um colapso. O homem que sustentava a escravidão com teimosia, agora empurrava os escravos para fora,
como se o Egito quisesse expulsar o peso do Deus que os confrontara. E não foi apenas o faraó. O povo egípcio, tomado pelo pavor, também pressionou. Saiam depressa, diz o texto, para que não morramos todos. Em poucas horas, aquilo que parecia impossível por gerações tornou-se uma ordem. Caminhem, agora. Reúnam o que têm. Não esperem. Não discutam. Não olhem para trás. Então a madrugada virou movimento. As ruas por onde antes passavam grupos vigiados por capatazes, agora haviam filas humanas crescendo como um rio. Homens com ombros curvados carregavam trouxas de tecido. Mulheres prendiam o cabelo apressadas, segurando crianças pela mão. Velhos caminhavam com passos curtos, apoiados em bastões. Rebanhos foram reunidos. Ovelhas e cabras baliram no escuro. O som de pés sobre terra batida se misturava a murmúrios e soluços contidos. A Bíblia também diz que os israelitas pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro e roupas, e que os egípcios lhes deram. Não como troféu de conquista militar, mas como um desfecho inesperado. Aqueles que haviam explorado agora entregavam, movidos por temor, aquilo que tinham. Era como se o próprio Egito quisesse pagar, numa única noite, parte do que havia roubado em anos. E assim, Israel saiu. O texto registra a dimensão do êxodo com uma frase que carrega peso histórico. Cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças, e ainda um grande grupo de outros povos com eles, junto com muitos rebanhos. Não era uma fuga de poucos, era uma multidão. Um povo inteiro em marcha, sem mapa detalhado, sem exército organizado, com crianças chorosas, animais inquietos e a sensação de que qualquer atraso poderia ser fatal. Eles partiram de Ramessés e foram para Sucote, e a pressa era tanta que o pão nem teve tempo de fermentar. A massa foi carregada em vasilhas envoltas em roupas, penduradas nos ombros. A comida da liberdade, naquele primeiro dia, era comida de urgência. E, no entanto, apesar de toda essa correria, havia algo profundamente solene naquele momento. A Bíblia chama aquela noite de Vigília do Senhor, uma noite guardada, observada, marcada. Não era apenas uma mudança de endereço, era o nascimento de um povo livre, saindo debaixo de um império que parecia eterno. Mas a saída do Egito não era o fim da tensão, era apenas o início do caminho. Quando a multidão avançou para fora das zonas mais férteis, o horizonte mudou. As palmeiras ficaram para trás. O cheiro do Nilo se enfraqueceu. O ar ficou mais seco, a poeira mais fina. O som dos passos ganhou um eco estranho em espaços abertos. E então veio uma escolha que, aos olhos humanos, parecia perigosa. Deus não os conduziu pelo caminho mais curto, pela rota dos filisteus, embora fosse a mais direta. O texto explica o motivo, para que, ao enfrentar guerra, o povo não se arrependesse e voltasse. Em vez disso, foram levados pela rota do deserto, rumo ao mar. Era como se a liberdade exigisse desaprender o medo em etapas. À medida que caminhavam, um sinal começou a dominar o céu. De dia, uma coluna de nuvem à frente, como uma presença que orienta. À noite, uma coluna de fogo, iluminando o caminho, para que pudessem seguir sem parar. Não era apenas uma tocha grande, era um fenômeno que reconfigurava a noite. Uma luz que não vinha de lamparinas humanas, uma claridade que não dependia de óleo. Aquela coluna se tornaria, para aquela geração, o lembrete mais constante de que eles não estavam sozinhos. Só que no Egito, a dor não dorme para sempre. O luto pode se transformar em raiva, e o medo em cálculo. Depois que a primeira onda de pânico passou, o faraó e seus oficiais olharam para o vazio deixado por uma massa de trabalhadores e pensaram: o que fizemos? O texto diz que o coração do faraó mudou. A decisão da madrugada, tomada sob choro e perda, agora parecia humilhante. E então veio a ordem: perseguir. Carros foram preparados, cavalos foram arrebanhados,
Guerreiros vestidos para a marcha se alinharam sob o sol. O Egito, ferido, ainda era poderoso. Seus carros eram armas de velocidade e terror. E quando eles começaram a avançar, a terra tremeu sob rodas e cascos. Israel, por sua vez, foi instruído a acampar perto do mar, em um lugar específico, junto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, em frente de Baal-Zephon. Para quem via de fora, parecia um erro, como se o povo estivesse perdido, preso, cercado. Um deserto atrás, montanhas ou terrenos difíceis ao redor e o mar à frente. E foi exatamente isso que o faraó pensou. Eles estão vagando confusos, imaginou. O deserto os fechou. E com essa certeza, ele veio como sombra crescente no horizonte. A tarde caiu e a luz mudou de cor. O céu ficou mais pesado. O vento trazia umidade do mar e poeira do deserto ao mesmo tempo, misturando cheiros incompatíveis. No acampamento, as pessoas tentavam respirar alívio. Afinal, já tinham saído. Mas alívio em história de fuga costuma ser breve. Alguém viu primeiro. Um ponto escuro ao longe, e depois mais. A linha do horizonte se encheu de movimento. Era como se uma tempestade estivesse se formando. Mas não era tempestade. Eram carros, cavalos, homens armados. O Egito estava vindo. O pânico se espalhou mais rápido do que qualquer ordem. Crianças foram puxadas para perto. Animais se agitaram. Pessoas correram sem direção e logo perceberam que não havia direção. Atrás deles, poeira. À frente, água. Ao lado, o desconhecido. Aquele momento tinha um gosto amargo de destino fechado. E então vieram as palavras que revelam a alma humana sob pressão. Muitos gritaram contra Moisés. Foi por não haver sepulturas no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? Não é uma frase bonita. É uma frase verdadeira, crua, nascida da sensação de ser encurralado. Eles lembraram a velha lógica da escravidão. Pelo menos lá havia previsibilidade. Pelo menos lá havia comida contada. Pelo menos lá não havia carros avançando para matar. A liberdade, naquele instante, parecia um perigo maior do que as correntes. Moisés, porém, não respondeu com fúria. O texto o apresenta como alguém que, naquele instante, precisava sustentar uma nação inteira com palavras. Ele disse: "Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje." E então a frase que deve ter atravessado o ar como lâmina e como consolo ao mesmo tempo: "O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se." Mas como acalmar-se quando se ouve o metal, o couro, o grito dos soldados? Como ficar firme quando o chão sob os pés parece não oferecer saída? A resposta não veio de discursos longos, veio de ação. O Senhor disse a Moisés que o povo deveria seguir em frente. E então Moisés levantou sua mão sobre o mar. A noite desceu de vez, e o céu perdeu suas últimas cores. O vento começou a soprar, primeiro como brisa insistente, depois como força contínua. Não era um sopro suave que refresca, era um vento que trabalha, que empurra, que transforma a superfície da água. O texto diz que um forte vento oriental soprou a noite toda, tornando o mar em terra seca, e as águas se dividiram. Imagine o som: água recuando, massa líquida se abrindo, como se o mundo estivesse sendo rasgado ao meio. Imagine a escuridão sendo iluminada pela coluna de fogo, refletindo em paredes de água que não deveriam ficar em pé. Imagine o cheiro salgado intensificado, o ar úmido batendo no rosto, e o coração batendo mais rápido do que os passos. A coluna que guiava Israel mudou de posição. Aquilo que estava à frente passou para trás, entre o povo e o exército egípcio. De um lado, luz, do outro, trevas. O texto diz que a nuvem trouxe escuridão para os egípcios e luz para os israelitas, de modo que um não se aproximou do outro durante a noite. No meio desse corredor impossível, Israel começou a andar. Primeiro, talvez, hesitantes. Um homem pisa no chão e espera afundar, mas não afunda. Uma mulher segura o filho e dá mais um passo. O chão está úmido, mas firme. A areia está compacta. E então o movimento cresce como uma avalanche lenta. Fileiras se formam, famílias seguem, rebanhos são puxados,
idosos são amparados. Cada passo é uma negação do medo e uma aceitação do inexplicável. De um lado e do outro, água como muralha. Não é preciso inventar o que a Bíblia não descreve. Basta olhar para a imagem que ela oferece. Águas divididas, povo atravessando em terra seca. E sob a luz do fogo, aquela passagem deve ter parecido um corredor de juízo e de misericórdia ao mesmo tempo. Atrás, o Egito viu o caminho aberto e decidiu entrar. É isso que o texto diz. Os egípcios perseguiram, com todos os cavalos e carros do faraó, e entraram no mar. Eles confiavam em suas rodas, em sua força, em sua técnica. Talvez acreditassem que aquilo era apenas uma oportunidade rara: capturar fugitivos, restaurar honra, recuperar mão de obra. Mas a noite não era deles. Na vigília da manhã, aquele período antes do sol nascer completamente, o Senhor olhou para o exército egípcio e o confundiu. O texto descreve caos. As rodas dos carros começaram a travar. O terreno que era caminho virou dificuldade. A água que parecia obedecer começou a ameaçar. E então, pela primeira vez, a coragem egípcia rachou. Eles disseram: "Fujamos de diante de Israel, porque o Senhor luta por eles contra os egípcios." É uma confissão tardia, arrancada pelo terror. E Moisés, novamente, levantou a mão. O que aconteceu depois não é uma explosão cinematográfica inventada. É a conclusão do ato descrito em Êxodo 14. Ao amanhecer, as águas voltaram ao seu lugar. O mar recuperou aquilo que havia cedido. Os carros, os cavalos, os homens foram engolidos. O texto é direto: nenhum deles sobreviveu. Na margem oposta, Israel parou. Não era possível continuar andando sem olhar. Eles viram o mar. Viram a água que voltava a ser água. Viram, à distância, a destruição do poder que os aterrorizara por gerações. E quando a luz do dia finalmente dominou o céu, a realidade se impôs. O Egito não estava mais atrás deles. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi pesado. Foi um silêncio de gente que acabou de sobreviver ao impossível. Crianças apertaram as mãos dos pais e não entenderam tudo, mas sentiram que algo gigantesco havia acontecido. Homens que antes só conheciam o grito do capataz, agora ouviam ondas quebrando em ritmo constante. Mulheres que aprenderam a medir cada dia com medo, agora viam o horizonte aberto. O texto diz que Israel viu o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou nele e em Moisés, seu servo. E assim termina a travessia. Não com uma explicação detalhada, nem com um debate, mas com uma imagem que fica na mente como marca. Um povo em pé, livre, ainda tremendo, diante de um mar que voltou a ser mar. Atrás deles, o passado afundado. À frente, um deserto que ainda exigiria fé. Mas, naquele amanhecer, a liberdade não era mais uma promessa distante. Ela tinha som de água, cheiro de vento e luz de fogo que não se apaga.